Vamos falar do Galo. Giovana Pires está chegando com as quentes do Atlético nesta quarta-feira, nesse feriadão. Conta pra gente, Gil, qual o seu destaque inicial? Bora lá, Rafa. Vamos falar um pouco sobre esse Atlético hoje, então. Galo, os jogadores do Atlético continuam de folga, né? Reapresentação só amanhã na cidade do Galo. O Atlético depois vai começar a preparação, então, para enfrentar o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O que tá mais agitado mesmo são os bastidores, né? O que acontece realmente fora de campo. Diretoria do Galo, ainda a gente vai poder falar muito sobre o que foi passado de informações sobre a SAF do Galo ontem naquela entrevista coletiva com a diretoria alvinegra, e também vamos falar sobre Gustavo Scarpa. Tem o Atlético se aquecendo, claro, no mercado em busca de reforços pro ano que vem, mas ainda muito focado ainda na conquista de uma vaga para a Libertadores de 2024. Porque se não conseguir isso, fica até complicado pro Galo, né? Pois é, pois. Gente, ontem tivemos essa coletiva da SAF, a gente vai trazer alguns temas aqui que ainda ficaram pendentes, muita coisa, né, que foi dita ali em 1 hora de conteúdo, e eu quero dar boa tarde ao Breno Galante para chamá-lo pro bate-papo também, para daqui a pouquinho a gente falar da coletiva de ontem da SAF. Tudo bem contigo, Breno? Boa tarde, Rafa, boa tarde, Dimara, Lélio, Giovana, tudo bem, né? Feriadinho que para nós não é feriado, porque estamos aqui como sempre e sempre ligados aí nesses bastidores do Atlético, que cada vez mais quentes, né? Muita gente já pensando na temporada de 2024, projetando como é que vai ser esse time, mas semana que vem tem Grêmio, a gente ainda tem que pensar nesse resto de competição e o Galo visando o G4, então muita coisa pra gente poder bater papo aí, Rafa. Show de bola, Gil, você quer começar por qual parte, Giovana Pires? Bora lá, vamos falar então ainda sobre a coletiva de ontem, porque o Atlético falou muitas questões, muitas informações importantes, principalmente sobre a Arena MRV. O Bruno Musi, que hoje é CEO do Galo e também do estádio do Atlético, ele falou que a ideia do Atlético pro ano que vem, pra próxima temporada, é ajustar alguns gastos em relação à Arena MRV, porque na visão dele o Galo tem sim gastado mais do que deveria, não mais do que deveria, né, mas ainda não conseguiu de fato ajustar, chegar ao número adequado para poder de fato lucrar muito, né, como o Atlético esperava com a Arena MRV. E ainda sobre esse assunto do estádio do Galo, o CEO do clube falou sobre a expectativa para a próxima partida. O Galo vai receber o Grêmio no dia 26 de novembro, aniversário do meu pai, inclusive, no próximo domingo, às 4 da tarde, então o Atlético vai receber o Grêmio. Última partida do Galo jogando na Arena MRV. O que o Atlético planeja para esse confronto é diminuir o preço dos ingressos, pelo menos um pouco, para ter uma massa mais pulsante, digamos assim, nessa partida diante do Grêmio, o Galo querendo a classificação para a Libertadores do ano que vem. Vamos ouvir o que o Bruno Musi, CEO do Galo e da Arena, diz sobre o assunto. Então, acho que tem muitas variáveis do que simplesmente só o preço por si só. Então, essa é assim que a gente vai pautar essas precificações para o próximo ano, né? A gente já tem o próximo jogo do Grêmio, né? Dia 26 está confirmado, né? Domingo, 4 horas da tarde. Nós já estamos trabalhando a precificação, muito provavelmente que a gente deixe o setor Inter, Sul, Leste e Norte um preço mais uniforme e um preço até um pouquinho mais barato do que o que foi praticado agora no Goiás, para a gente poder ter aquele setor ali pulsante, lotado, né? Um jogo de extrema importância para a gente. E ali a gente deixa um preço mais diferenciado ali no setor Brahma, que é onde sempre esgota. Só para vocês entenderem aí como é que é a nossa cabeça de precificação. Então é muito relativo tá, então, tudo, né? Bruno... Isso aí. Mas a gente está atento. Só pode cortar essa aí, Alessandro. Vamos falar do Bruno, então, do Bruno Musi. Bruno Musi falando sobre essa precificação dos ingressos, né? Ele foi até perguntado sobre qual é a ideia do Galo, se o Galo quer manter um preço mais alto de ingressos para de fato lucrar com a Arena, ou se a ideia é ter menos torcedores, né? Talvez, se for necessário, com o ingresso mais caro. Enfim, ele falou então sobre a próxima partida, disse que o Galo planeja sim diminuir os ingressos no anel superior do estádio, né? Porque de acordo com ele,
que o anel inferior, mais próximo do campo, vai esgotando mais rápido, né, normalmente, e aí a parte de cima acaba não sendo tão ocupada assim. Os últimos 3, 4 jogos do Galo, inclusive na Arena MRV, teve um público bem abaixo ali, menos de 30 mil torcedores. Então o Atlético querendo ter de volta realmente essa massa para apoiar a equipe na última partida jogando na Arena MRV nesse próximo fim de semana, sem ser nesse, no outro ainda, na verdade, dia 26 de novembro, contra o Grêmio. Atitude importante, né, Edmara? Tem que fazer desse jeito, porque senão não adianta. É interessante, né? Como o Atlético ainda não conseguiu fazer essa massa pulsante, né? Porque a gente, né, Gil, a gente fez todos os jogos na Arena, você tá faltando um, nos jogos na Arena MRV, é porque a Gil tava de folga no último domingo, mas eu fiz todos. Então, a gente não consegue, você também foi em muitos, né, Rafa? A gente não consegue ver, o Lélio teve lá, a gente não consegue ver essa massa como pulsava no Mineirão. Isso é a realidade, não vê mesmo, né? Falta muito disso. É como ele disse, eu não sei se é só o preço dos ingressos, porque a gente já teve ingressos mais baratos, né? E ali logo depois do clássico, né? Eles fizeram essa promoção e não aconteceu, né? E quando a gente olha no telão que sai a renda e o público, a gente sabe que grande parte dessa renda é despesa. O que sobe para o Atlético é muito pouco, em relação a uma renda que é bem maior do que a do Mineirão, sim. Mas a despesa do Atlético também é muito alta, pelo que depois a gente vê no bordeiro dos jogos. Então, acho que são 2 problemas que o Atlético tem que resolver. Óbvio, esse vai ser o último jogo na Arena MRV, então dá para fazer aí um estudo, né, intercalado já para a próxima temporada, para ver o que pode ser feito em relação a isso, porque não adianta, gente, você tem um estádio lindo, maravilhoso e tudo sensacional, se essa torcida, né, não tivesse sentindo essa força dela, porque se quer fazer de lá, né, um lugar onde o Atlético chegue e o adversário sinta, estou na casa do Atlético, aqui é muito difícil de jogar, entre outras coisas. E aí, Lélio, até fazer uma ponderação, porque eu ouvi boa parte, o Breno teve lá com a Giovana, ouvi esse trecho que eu separei sobre os ingressos, Léo, e tem uma parte que o Bruno Musi, ele fala sobre a precificação que vai ser de acordo com os jogos, Campeonato Mineiro, obviamente, não tem como enfiar a faca no bolso do torcedor, porque é um jogo de menor apelo, né? E ele falando até sobre algumas questões que diminuem essa procura, né? Às vezes um resultado, você perdeu o clássico em casa pro Cruzeiro, aí perde pro Curitiba também e tal. Fato é que se quiser contar realmente com a galera do apoio incondicional, já ouviu essa frase? Dentro da torcida do Atlético, Lélio Gustavo, apoio incondicional. Já. Se quiser contar com a turma do povão, os do apoio incondicional, a galera que grita o tempo inteiro, vai ter que abaixar o preço do ingresso mesmo, viu, cara? Mesmo entendendo o seu ponto de vista que você já defendeu aqui, de que futebol é caro pra fazer e não dá também pra abaixar demais o preço do ingresso, mas foram algumas ponderações feitas pelo Bruno Musi ontem, viu, Lelão? Eu até entendo, né? Por exemplo, eu não consigo compreender o motivo, né, de despesas tão altas com segurança e com a limpeza do estádio, se eu não estiver enganado, né? Sendo que o Atlético ele poderia perfeitamente já ter montado uma equipe para trabalhar na arena e não seria um serviço terceirizado, né? Isso aí realmente diminuiria com as despesas. Mas o problema maior aí, que a galera também não tem ido, não é só o preço do ingresso, não. O motivo principal é o time. E que todo mundo ficou, assim, muito decepcionado, principalmente após a derrota para o Cruzeiro no Superclássico que foi disputado lá. Mas é início de operação, os caras vão se adequar certamente, e com esses estudos aí, que até a Dimara falou, pode ser que eles cheguem num equilíbrio maior aí para colocar os preços dos ingressos para o Brasileirão do ano que vem e a Libertadores, se o Atlético confirmar a ida para a competição internacional. Agora, Campeonato Mineiro é isso que você falou. Aí o preço é lá embaixo mesmo. Não tem como. Boa. Breno, tem algum outro detalhe que te chamou a atenção sobre essa questão de precificação dos ingressos? Ô Rafa, chama atenção que no último jogo do Atlético a gente já pôde ver uma redução da despesa, né?
A gente estava vendo ali uma média de 1 milhão e pouco, né? No último jogo a gente viu em torno de 760 mil. É o que o Bruno falou e o Lélio acabou de dizer também, né? É uma experiência que o Atlético vai adquirir através dos jogos, e isso alinhado também até essa questão do preço. O Atlético andou perdendo a mão aí em alguns jogos. O Atlético, né, por ser uma novidade, a arena atrair o público, até para visitação, uma questão do torcedor querer estar lá pela primeira vez, e agora o Atlético está começando a sentir isso que o Lélio falou, que o time às vezes oscila e o torcedor fica reticente de ir. E eu acho que faz bem de fazer esse balizador nesse último jogo, como a Mara disse, contra o Grêmio, porque depois o próximo contra o São Paulo vai ser no Mineirão. O Rodrigo Caetano já, inclusive, fez um apelo pro torcedor atleticano ir ao jogo, lotar o estádio, porque é um jogo contra um adversário direto nessa vaga pela Libertadores. Então, a gente começa a entender que o Atlético está entendendo um pouco mais desse processo do estádio dele a cada jogo, e agora com essa situação também da precificação dos ingressos, dependendo também da importância do jogo, né, Rafa? Com certeza. Só posso completar um negócio do estádio? Obviamente a arena, ela foi feita também para os shows, né, para os eventos, enfim, tudo isso que vai acontecer. Isso também vai trazer rendimentos, né? E por isso a necessidade da questão do gramado sintético, que ele não vai trazer problemas, como o Atlético está enfrentando desde o início que a arena foi inaugurada. Ele até comentou, né, que a prefeitura está ajudando também. Foi informação que o Breno tinha trazido, né, da questão da permeabilidade ou algo do tipo, né, que tem que ter área aqui. E aí ele até explicou que tem que tirar uma palavrinha, né, do que é lá, das regras, né? É natural que tá escrito. Tem que ser natural, né? Exatamente, que a prefeitura está tentando mexer. Isso também vai ajudar demais o Atlético. E aí essa renda da Arena MRV também ajuda no futebol, ajuda a diminuir as despesas. Então é uma série de situações que ainda eles vão ter que trabalhar para entender qual é o processo todo. Não é fácil? Não é fácil. Né? Eles jamais imaginaram. Isso aí é uma coisa que fica na minha cabeça, né? Porque eles estavam construindo desde o início lá, eles tinham uma noção do lugar que a grama não ia pegar sol, e mesmo assim foi feita a grama da forma que foi. Então eu fico pensando assim, gente, mas passaram o quê? 2 anos olhando para aquele lugar que ficava. Isso que eu imagino. O que o Atlético já falou sobre isso, por que não fez no início, foi por conta de grana, dinheiro. O Atlético não tinha dinheiro, de acordo com o Bruno Musi, ele já falou isso, que quando o estádio de fato foi construído, o Galo não tinha, acho que 10 milhões, alguma parada assim, o valor eu não lembro exato, para colocar o gramado sintético de cara. Então esse seria o motivo pro Galo não ter instalado não é possível, no eu início. não entendo, né, que a pessoa ficou olhando as graminhas fazendo 2 anos de obra lá e olhando, olha ali, não bate sol. Não bate sol. Ali não vai. Interessante. Vai entender, né, Edmar Oliveira? Vai entender. Fala, Breno. Não, porque ontem o Bruno Musi falou sobre isso, né, Giovana? Ele disse assim: eu vejo que muitas pessoas ficam questionando a gente por que a gente fez uma grama sabendo que lá não bateria sol. E ele disse, olha, se fosse para ter só jogos, a gente tem como fazer o gramado ser bom através de outros recursos, como a luz artificial. O problema são os shows. Então eu acho que talvez naquele início lá de trás, sabe, Dimara, eles não tinham projetado o que eles estão vendo agora, que eles vão ter uma condição sim de ter vários shows ao longo do ano aí, porque a Arena virou, né, um ponto de referência em Belo Horizonte para se fazer shows, até em aspecto de custo, lá sai mais barato para alguns produtores. Então acho que vai muito por causa dessa questão. Se fosse só futebol, o Musi disse ontem, dava para fazer perfeitamente o gramado ficar em boas condições. O problema é realmente essa questão dos shows, né? Vamos falar agora de time dentro de campo, porque ontem perguntaram também sobre os jogadores, né, Giovana Pires? A gente quer saber, aí vai ter reforço, não vai? Qual que é o budget, o orçamento pro ano que vem? É isso, o Sérgio Coelho, que hoje é presidente do Atlético, inclusive vai tentar a reeleição pro ano que vem, faz parte também do comitê do futebol, né? É um cara que vai estar ali junto com outros dirigentes para cuidar de fato das 4 linhas. E aí o Sérgio Coelho foi perguntado sobre como é que o Atlético pensa em fazer esse investimento para a próxima temporada e até talvez qual vai ser o perfil do jogador que o Galo vai contratar em 2024. Vamos agora com a sonora do Sérgio Coelho, é a 2 aí, Alessandro. Então é muito relativo tudo, né? Isso aí. Mas a gente está atento, a gente faz cada movimento pensando
para o bem do Atlético, do Galo, né? Pensando no investimento no momento e no futuro, né? Não só no momento para resolver uma questão. Tem jogadores que você traz, né, que você sabe que ele não vai te render, né, numa futura venda, mas te dá um resultado esportivo muito grande. Nós temos grandes exemplos no Atlético, né? Então é assim. Tá, então, ele falando que o Atlético não tem muito um perfil de fato, né, para poder contratar nessa próxima janela de transferências. Ele até citou, né, o Fluminense, por exemplo, foi campeão da Libertadores esse ano com um elenco mais velho. E dizem por aí que é bom ter um elenco mais novo. Então o Atlético vai atrás aí do que tiver disponível no mercado. Eu não sei qual que é a sua leitura disso, Giovana, porque ouvindo o Sérgio Coelho falar, é aquela resposta genérica. Nós vamos atrás de quem é bom, mas não tem um norte. A gente precisa de jogador para as beiradas de campo, que tenha velocidade, isso, que esteja ali na faixa etária entre tantos e tantos anos. Assim, na boa, não foi convincente a resposta dele, não, tá? Na minha opinião. Até porque ele podia usar o exemplo do Fortaleza também, né? Que foi campeão com um monte de gente que ninguém queria. Também tem esse perfil. Ou o Bragantino, que tem um perfil de clube empresa, só contrata jogador para faturar lá na frente. Eu acho que esse perfil tem sim, tá traçado, vai depender de quem for o treinador que ficar. Eu acho que é isso que é o ponto, né? Isso aí, essa é a questão. Se for o Luiz Felipe mesmo pro ano que vem, vai ter jogador de velocidade, porque o Felipe não sabe jogar sem ter esses jogadores. Enfim, as próprias renovações que já aconteceram, dos dois laterais, né? E tudo isso que a gente tá vendo, as próprias renovações que vão acontecer. Perfil tem, óbvio que tem. Né? O que na verdade o torcedor quer saber é o seguinte: quem é que vende bom mesmo? Aí a Giovana pode te responder essa pergunta numa apuração que vocês estão fazendo aí desde o início da tarde, né, Gil? É isso, Rafa. Em relação ao Gustavo Scarpa, né? Esse nome que o Atlético vem buscando para a próxima temporada, o Galo precisando também fazer contratações, nomes mais importantes de peso, talvez, até para dar um agrado para a torcida, eu acredito. O que a gente sabe até então em relação ao Gustavo Scarpa? É realmente um desejo da diretoria do Galo. Tava conversando com o Breno Galante mais cedo, conversando com a Edmara também e com as nossas fontes, tentando entender o que o Galo já tem por enquanto. O que a gente apurou, eu, Breno e Edmara, é de que o Galo ainda não fez de fato uma proposta oficial pelo Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa é um meia, ex-Palmeiras, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro no ano passado, campeão pelo Palmeiras, tem 29 anos e hoje ele está no Olympiacos da Grécia, emprestado pelo Nottingham Forest. É assim que fala, Lélio? Tá satisfeito? Tá boa a pronúncia dela, Lélio? Tá ótima. Obrigada. Então, é um jogador que tem contrato até 2026, tem 29 anos e o Atlético tá, sim, interessado em fazer contratação desse jogador. O Galo, o que a gente apurou é de que ainda não fez, de fato, uma proposta oficial, ainda não chegou nessa fase da negociação, mas que sim, inclusive tá até confiante, apesar de saber que vai ter também uma disputa ali, porque tem outros clubes também interessados nele. A aposta do Galo, por enquanto, para 2024, é trazer realmente o Gustavo Scarpa. E aí, Lélio, Gustavo, os valores a gente tinha falado hoje cedo lá no Barba. Seria cerca de 4, 5 milhões de euros. É isso aí mesmo então, viu, Lelão? Tem que liberar o escorpião do bolso, seu Lélio. Não, por um grande jogador como Gustavo Scarpa, ele não vai vir de graça. Agora eu esqueci o nome do técnico do Nottingham Forest Steve Cooper. Steve Cooper, né? É o psicopata, né? Tem uma cara de psicopata inconfundível. E o time tem jogado até bem. Lá tá o Danilo, ex-Palmeiras. Lá estava ou está, não sei, o Felipe, que o Cudê tanto queria para ser zagueiro do Atlético, né? E assim, não sei o que aconteceu com o Scarpa, lá que se preparou, né? Fez curso de inglês e tudo mais e acabou indo parar lá na Grécia, mas para o Atlético seria uma excelente contratação, não há nem o que pensar. Se o Atlético estiver disposto a desembolsar essa grana e o Nottingham Forest topar, é isso, é para buscar no aeroporto. Não resta a menor dúvida. Eu tô vendo a cara do Steve Cooper aqui, viu, meus amigos? Você sabe que ele iniciou a carreira no Wrexham, né? Ele é galês, né? Nossa, daí. Boa. E o pessoal que mora no entorno do estádio lá tá pé da vida porque aumentou em 1000% o número de turistas lá nessa cidade do país de Gales, viu, Rafa? Tem uma série, inclusive, sobre o Deadpool lá, o ator e o Rob McElhenney comprando o Wrexham. Só uma curiosidade aqui.
Gente, eu acho que o Scarpa encaixaria como uma luva nesse time do Atlético, viu, Di? Eu acho que vem. Assim, né, do que a gente tem conversado e tudo mais, eu acho que o Atlético sai na frente. E aí tem várias coisas, né? Óbvio que a gente sabe que tem um monte de gente, cada dia aparece um falando que é o que é o Scarpa. Ninguém falava nele, gente. Aí foi o Atlético falar e é assim que acontece, né? Mas pelo que a gente entende, assim, não só da necessidade, né, mas do que o Atlético pretende para a próxima temporada e tudo mais, e envolve tudo, gente, envolve torcida, envolve arena, envolve tudo. Eu acho que seria um jogador para chegar mesmo, e acho que chega. Não posso dizer se vai ser assim rápido, se vai ser uma coisa muito longa, apesar de achar que nesse momento o pensamento lá tem que ser mesmo por esses jogos restantes do campeonato. Eu acho que quando você começa a falar em outros jogadores, você tira o foco, né? O foco, eu espero mesmo que lá dentro esteja nesses jogos restantes, que podem levar o Atlético efetivamente à vaga da Libertadores, mas óbvio, tem que ter planejamento também, né? E acho que ele é um planejamento muito próximo do Atlético. Eu só tô lembrando aqui, viu, Breno, enquanto a Edmara tava falando, tava procurando aqui, foi ventilado o nome do Scarpa, falaram dele também no Palmeiras, Fluminense, Flamengo, acho que até o Grêmio, se eu não tô enganado, eu tinha visto um burburinho no Twitter, mas de proposta oficial, né, de falar, queremos um homem, quanto é? Acho que só o Galo por enquanto, de proposta oficial mesmo, né? Ou oficiosa, como queira. Na verdade, né, Rafa, os outros clubes fizeram uma sondagem e pensavam num empréstimo, né? O Atlético é o único que está pensando na situação de comprar o jogador. E eu acho que, assim como a Edmara, que vai ter um desfecho positivo, porque o Atlético já ultrapassou algumas fases. A fase de entender o que o clube inglês quer. O clube inglês quer 4 milhões de euros. O Atlético, primeiramente, pensava em oferecer 2 milhões por um percentual do jogador. E depois de muitas conversas internas entre o Atlético agora já está disposto a pagar os 4 milhões de euros que o time inglês quer. Então, quer dizer, o Atlético já se alinhou com eles. Em relação ao Gustavo Scarpa e seu staff, o Atlético já conversou com eles também. Existe o ok dele de vir para cá. Existe uma situação em que o Gustavo quer um contrato maior, o Atlético quer 3 anos, ele quer um prazo um pouco maior, mas aí são detalhes que a gente sabe que isso não vai agarrar para um jogador como ele, para um investimento como esse acabar acontecendo. Então, se o Atlético já se alinhou, quer pagar o valor que o clube inglês deseja, agora é fazer a proposta oficial, formalizar isso, e eu estou muito otimista. Acho muito difícil o Gustavo Scarpa não ser jogador do Atlético em 2024, viu, Rafa? Será que o Gustavo Scarpa do Atlético? Mas uma coisa eu te falo. Eu acho que não tem como escarpar. Eu só falo uma coisa, só não pode ter ninguém com apelido de bigode lá, hein? Não ia falar não, mas não teve jeito. Acho que é o momento do Atlético esperar no Senhor, confiar. Eu acho também, o melhor que a gente tem pra fazer agora é orar, viu, Breno Galante? Mas essa do Lélio aí é boa, hein, Lélio? Essa é boa. Agora, eu vou dizer, eu vi um meme outro dia sensacional. Não sei se vocês viram nas redes sociais, né? É um torcedor mandando uma mensagem pro Scarpa por Instagram dizendo assim: pode vir que a gente manda o Josias da Galocura cobrar o bigode. Quem sabe, ó. O torcedor tem que ser estudado, meu velho. Eu vi isso também. Bom, tudo no campo das ideias, seguimos apurando, só os números do Scarpa aqui, viu, pessoal? Na Superliga Grega, campeonato fortíssimo. Muito. Por enquanto, 7 jogos do Scarpinha. Na reserva, nenhum gol, nenhuma assistência. 36% dos minutos em campo, né, dos possíveis, e atuou pouquíssimas vezes como titular. E na Liga Europa ele jogou 2 jogos aí também. Tá tentando engrenar lá no Olympiacos Pireus da Grécia, o menino Gustavo Scarpa. Pensando nesse prejuízo, esse problema aí, o Atlético tem que saber lidar com ele. É isso. Porque talvez ele queira também voltar pro Brasil para tentar resolver isso, mas qual que foi o prejuízo mesmo? 6 ou 7 milhões, né? Foi muito, viu, filho? Sabe, o que é isso, né? Nossa Senhora. É muito dinheiro. Mas assim, por que ele foi parar nesse time? O contrato dele com o Palmeiras acabou no fim do ano passado, e aí ele ficou livre no mercado e foi pra lá.
pro Nottingham Forest. Aí depois. Aí lá ele não estava sendo utilizado pelo malucão que o que o Lélio falou. E aí o clube foi e emprestou ele pro Olympiacos. Eu acho até que realmente essa situação das criptomoedas com o William Bigode, etc, tem a ver. Tipo, ele foi campeão ano passado pelo Palmeiras com tudo isso acontecendo. Só que a mídia não sabia ainda, né? As coisas de fato não estavam. Tava interno, era um negócio mais privado entre eles ali, tentando resolver a situação. E aí logo depois que acabou vazando tudo isso que ia acontecendo, ele acabou até precisando sair do clube inglês de vez em quando, veio ao Brasil até para poder tentar resolver essa questão. Então eu acho que a cabeça, lógico, que uma hora ela vai embora. 6 milhões foi o prejuízo do Gustavo Scarpa lá no esquema de pirâmide de criptomoedas. 5h33, Gil, estamos chegando ao fim dessa primeira parte do Galo. Algum outro detalhe? Na segunda parte, Rafa, todo mundo que acompanha a gente, vou falar um pouco sobre os jogadores do Atlético selecionados, né? Tem Paulinho e Alan Franco, podem entrar, quem sabe, em campo amanhã. Vou detalhar tudo isso. Show de bola. Breno Galante, tem live hoje ou tá de folga? Vai poder curtir o resto do feriado? Não, a gente tem que repercutir com o torcedor toda essa questão da SAF, do Gustavo Scarpa. A gente bate um papo hoje, 7h da noite. Rafa, só para poder ainda falar um pouco rapidamente sobre a questão da SAF, porque eu conversei com algumas pessoas do Atlético ontem e já me disseram que internamente já está sendo cobrado em todos os setores do Atlético uma redução de custos. Então o Atlético agora tem dono, o dono está em cima e está pedindo para reduzir todos os tipos de custo lá dentro. A coisa está sendo bem levada ali, bem em cima, ferro e fogo, né? E também a gente tem que destacar aqui, né, Giovana, que ontem o diretor de comunicação do Atlético, André Lamonier, e disse que semana que vem vai convidar os jornalistas para voltarem aí à Cidade do Galo, para poder acompanhar um treinamento, né? Então, que ele disse, início de novos tempos. Então a gente não sabe se vai ser uma coisa só uma vez ou se vai ser algo que esporadicamente durante a semana a gente vai poder ir lá acompanhar os treinos, que é muito importante, né? Mas já é o início de um novo tempo. Desde 2020 que a gente não vai na Cidade do Galo, teremos essa oportunidade na próxima semana. Um abraço aí e até amanhã, pessoal. Valeu. Eu só quero saber o seguinte, vai ter pão de queijo com refri gelado? Famosíssimo. Esse aí, tem um colega nosso também que tem o meu shape e o cabelo é o do Breno Galante. Não vou falar o nome dele não, mas filava a boia lá, depois pagava de fitness nas redes sociais. Já trabalhou com o Lélio Gustavo, inclusive. Sim. É o lanchinho da Cidade do Galo. Vamos ver se vai ter. Você traz pra mim, Giovana, se tiver? Eu vou trazer, pode deixar. Eu acho engraçado isso, essa loucura por causa da pandemia, né? Eu virei setorista do Atlético aqui em O Tempo em dezembro de 2020, já era pandemia, então eu nunca fui à Cidade do Galo. É mesmo, velho? Exatamente. Olha pra você ver. É muito louco isso, até sobre muito o que o André Lamonier disse, ele falou assim, na terça ou na quarta-feira da semana que vem, eu espero receber vocês na Cidade do Galo. Olha que bom. Talvez até dê pra vocês assistirem parte do treino, ele falou isso. Então o que a gente vai fazer, eu não sei, porque ele falou talvez até você, por exemplo, não conhece, pode fazer um turismo. Verdade. Ir pro outro campo, mostrar o campo. Depender do campo que for o treinamento, você tenta parar o carro o mais próximo possível. Tem uma ladeirinha ruim lá. Tem umas ladeiras. Mas é lindo, né? É bacana demais. Muito da hora. E agora tem o campo sintético, né? É mesmo? Aí você vai conhecer o campo sintético. Eu não conheço. Eu também não. Show de bola. Giovana volta daqui a pouco. O Breno vai tentar mais tarde curtir o restinho do feriado e o Atlético, a gente finaliza essa primeira parte aqui em O Tempo Esportes deste feriadão de proclamação da República. Oi? Eu tava lembrando a Cidade do Galo e vi até uma foto dele, Parreira, né? Deu uma envelhecida e tal. E aí eu fui lá, cobri a folga do Abras. Cheguei pra ele, Parreira, e aí, como é que você vai arrumar o meio de campo do Galo aí? Era véspera de uma decisão na Mercosul contra o Palmeiras. Você me dá o Juninho Pernambucano e o Juninho Paulista. Quase que eu dei uma microfonada nele, né? Mas é só pra lembrar. E a Cidade do Galo não tinha nada. O Atlético foi treinar lá, assim, numa emergência. Não tinha sala de imprensa, não tinha absolutamente nada. Era só o campo, que era bom. Era muito bom, mas era só um campo. E agora virou esse CT fantástico que o Atlético tem, né? Virou verdadeiramente uma cidade, né? Tinha uma rua, você lembra? Eu lembro. E aí o povo ficava passando. Exatamente. Vendo tudo, né? Justamente atrás do gol ali, ó. Exatamente. Os jogadores trocavam de roupa embaixo da árvore. Misericórdia. Não tô brincando, não, gente. Melhorou e muito a vida, viu? Verdade, Dos jogadores atléticos. É verdade, Eu gente. sei. Agora tem campo sintético, Giovana já vai conhecer o top. Sala de imprensa lá pra galera já plugar o equipamento, tem um tanto de coisa.